Mais uma vez, a Justiça Eleitoral condenou o Pablo Marçal por ele ter mentido, me associando de forma absurda ao uso de droga. Imagina uma coisa, você ser pai de 2 filhas adolescentes e alguém inventar uma mentira na televisão e aqui nas redes que você usa droga. Suas filhas chegarem em casa chorando porque falaram isso na escola delas. Pois é, foi isso que o Marçal fez pela 2ª vez. E por isso foi condenado de novo pela Justiça a exibir esse vídeo nas suas redes. Na política, a gente sabe, tem muito ataque. Agora, mexer com a honra e a família das pessoas não se faz. Tudo tem limite. São Paulo não merece esse tipo de baixaria. Esse é o motivo pelo qual eu, Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, estou novamente aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Todo mundo sabe que essa é uma acusação absolutamente mentirosa, desrespeitosa. Agora, infelizmente, tem gente que ganha vida com isso. Não seria muito melhor tentar atrair a atenção das pessoas com proposta, em vez de mentira e ataque? Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei para os meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir, pessoal, liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os outros de uma maneira baixa. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé, uma invenção absurda, que tenta ferir a minha reputação, a minha história e a minha família. Tolerância zero com as fake news. E se você quer evitar fake news e saber a verdade sobre mim, vai lá e segue minhas redes sociais. Bom, vamos lá, vamos analisar essa resposta. Boulos está sendo atacado já há bastante tempo, né? Ontem aí o Marçal também cobrava ele. E cadê o exame? Né? Vamos lá, Josias, você acha que essa resposta de Boulos, ela muda, ela consegue convencer o eleitor do Marçal, por exemplo, de que as acusações realmente do Marçal são infundadas? Como é que você vê essa disputa aí de um tema tão complicado, né? Não, o eleitor do Marçal não vai convencer nunca, né? Esse já está rendido à lógica do Marçal, segundo a qual ele, produzindo idiotices em série, vai ter o voto daqueles que ele considera de idiotas, né? Agora, a resposta do Guilherme Boulos, fraca. Ele não faz menção uma única vez ao fato de que a denúncia do Pablo Marçal, a mentira do Pablo Marçal, está escorada num homônimo que lá atrás, hoje é um empresário candidato por outro partido, a vereador, pelo Partido Solidariedade, aliás, da coligação do Ricardo Nunes, um homônimo do Guilherme Boulos, com um sobrenome diferente no meio, teve lá problemas com a justiça, foi preso por consumir como usuário de maconha e não cocaína, então ele utiliza essa condenação para atribuir ao Boulos essa mentira de consumo de cocaína. E o Boulos não menciona isso, que é o que deixa a farsa explícita, exposta, né? E do ponto de vista jurídico, não há outro caminho ao Boulos senão recorrer à justiça e, obtendo os direitos de resposta, ocupá-lo. Mas veja que o Boulos fala, pela 2ª vez, agora eu já não sei, já não consigo nem contar nos 2 dedos das mãos quantas vezes utilizou a mesma insinuação mentirosa, segundo a qual o seu adversário, Guilherme Boulos, que se prenuncia como seu principal adversário, hipótese, ainda não confirmada de um segundo turno entre Marçal e Boulos, ele está militando o Marçal no polo direitista, então, presumivelmente, o Boulos é o seu principal adversário nessa disputa eleitoral em São Paulo. Então ele já repetiu N vezes, repetiu no debate no domingo, repetiu ontem de novo no Roda Viva, sempre a mesma insinuação. Então, incontáveis vezes ele está repetindo isso. Então, embora o Boulos não tenha outro caminho, se não recorrer à justiça e ocupar o espaço com o direito de resposta, isso não vai inibir o personagem, porque se trata de um delinquente incorrigível. Assim era o Bolsonaro também. É preciso lembrar que o Bolsonaro ele conspirou em plena pandemia contra o único remédio que era eficaz no combate ao coronavírus, que era a vacina. Em dado momento ele disse que vacina inoculava no sistema imunológico o HIV.
Ele disse que vacina provocava AIDS. Ele chegou a esse ponto. Então a gente já teve um psicopresidenteopata. E a psicologia ensina que são as duas principais características de da psicopatia são a tendência a comportamentos antissociais, essa agressão a quem quer que seja, e a ausência de qualquer sentimento de culpa em relação a atos praticados. Então, o Marçal não tem, a exemplo do que ocorria com o Bolsonaro, ele não tem o menor sentimento de culpa, não importa se a filha do seu adversário está chorando, se a acusação é mentirosa, se não é, a ele interessa o resultado. E ele está tendo resultados, veja o crescimento que ele obteve nas pesquisas, né? Então, não vai resolver, mas não há outro caminho, senão mostrar incontáveis vezes, se necessário, que ele mente e ocupar o espaço dele nas redes sociais. Agora, o efeito prático disso, do ponto de vista eleitoral, o eleitor tem que dar essa resposta. Então, não é razoável que um candidato que propague sandices, agressões e mentiras continue prosperando nas pesquisas. Agora, tem que dar essa resposta, né? Porque a reincidência, se você mente uma vez, pode ser um acontecimento, 2 vezes é uma coincidência, 3 vezes passa a ser crime, 4 vezes é conivência de quem não reprime esse crime, né? 5 vezes aí mesmo é que é a impunidade. No caso do Marçal, e da acusação mentirosa que ele faz em relação ao adversário, é um crime impune a essa altura, porque ele já repetiu mais de 5 vezes, né? Então já evoluiu da casualidade, da coincidência, para um crime, para conivência, e já estamos no estágio da impunidade. Então, não sei qual vai ser o efeito prático da resposta. Agora, não há outra alternativa ao Guilherme Boulos ou a quem seja atacado mentirosamente pelo personagem, não há outra alternativa senão recorrer ao judiciário. Assim se portam as pessoas que pregam o convívio democrático, né? O único caminho à disposição é a ocupação do espaço político, a exibição da mentira no noticiário e o recurso à justiça. O Boulos está fazendo o que está ao seu alcance. Se vai ter resultado ou não, vamos ver. Tem muita gente comentando aqui, mandando até superchat. É muito engraçado isso, porque a pessoa quando manda superchat é que ela quer falar, e todo mundo quer falar a respeito de Pablo Marçal, o comportamento dele. Ó, a Jéssica fala, Marçal é um louco narcisista, sem limite nenhum. Ele tá atacando fogo na vida pública, é isso que a gente está vendo. Tem outra mensagem aqui do Bruno Miano, ele fala, Marçal reflete o cidadão que se informa por redes sociais, na minha opinião, mostra uma pessoa ignorante, arrogante, mal educado. É triste porque antes bastava passar nos candidatos óleo de peroba na cara, agora não basta óleo de peroba, porque o pau é oco, santo do pau oco, é o que diz. E outros aqui também trazendo apoio, faz o M, agora vocês têm que engolir, e tá aqui o fla-flu que tá rolando no nosso chat. Voltando a essa história do direito de resposta, Sakamoto, a gente já até tratou desse assunto aqui também, né, sobre essas respostas e como que Boulos deveria responder a isso. Ele ganhou o direito de resposta nas redes de Pablo Marçal, muitos seguidores, apesar de ser a rede paralela. Você acha que ele aproveitou bem fazendo uma análise aí do direito de resposta? Não. Não dá, não Eu aproveitou. pensei que você ia soltar. Não, eu adoro quando você faz isso, saca? Não, Balança tudo aqui, a gente, estamos ao vivo, a gente gosta disso. não aproveitou, não. Eu acho que ele, na verdade, está fazendo o mínimo para tentar mostrar-se ainda um Boulos paz e amor e tentar, com isso, de alguma forma, vender uma mudança de imagem dele, né? Que é uma imagem ligada às ocupações, imagem ligada à mesma campanha passada, que era mais assertiva, ele está tentando ficar mais neutro para tentar garantir a ida para o segundo turno, daí eventualmente mudar o discurso, né? O que acontece, Fabrício, eu só queria pontuar uma coisa que acho que é importante. A gente está batendo bastante na questão do Pablo como forma. E eu acho que é fundamental isso, a forma que ele se comunica, a forma como ele ataca, a forma como ele grava os cortes, a forma como ele ataca os jornalistas, que tudo isso faz parte desse grande teatro, dessa grande memetização do discurso, né? Agora, tem uma parte do discurso dele, e uma parte do discurso, inclusive principalmente os mais jovens, né? E o pessoal que gosta desse discurso antissistema, da extrema-direita, tudo, ele se conecta pela forma com Pablo Marçal.
Mas há uma discussão que eu acho que tem sido pouco travada, que é a questão do conteúdo do discurso do Pablo Marçal. Como assim o Pablo Marçal tem conteúdo? Tem conteúdo, sim. Né? Ele principalmente ele tem esse conteúdo, né, na fala dele, né? Ontem no Roda Viva ficou claro mais uma vez da ideia da ascensão social, a ideia do sucesso, a ideia de que a pessoa pode ter e não ser necessariamente, mas ter o que ela quiser, né? Que basta ter o seu mindset correto, que é um absurdo completo, né? A pessoa passando fome, mindset de um frango, o frango aparece. Mas o fato é o seguinte: ele explora bastante essa ideia que está presente na teologia da prosperidade, né? De que inclusive a realização material ela é a prova de que a pessoa creu tipo, o suficiente, acreditou o suficiente, né? Nesse caso, acreditou o suficiente em si mesmo, mas o fato é que ele traz uma promessa de que ele vai trazer emprego, que vai trazer prosperidade, que vai trazer compra, que vai trazer isso, vai trazer aquilo, numa coisa do ter, não necessariamente do serviço público necessariamente, mas com relação à questão da posse, da propriedade, dos bens das pessoas, né? Então, e aí vamos colocar isso rapidamente nesse ciclo que a gente está vivendo. O que aconteceu? Lá atrás, durante os governos, o Fernando Henrique estabilizou a moeda, o governo Lula trouxe qualidade social, aquele mínimo social, melhorou-se a qualidade de vida da população. O Lula saiu em 2010 com uma baita de uma popularidade. Depois, o que acontece? O governo Dilma não conseguiu segurar tudo isso por uma série de razões, mas principalmente em 2013, a jornada de 2013, no ano passado completaram 11 anos, os jovens vieram a público, né? Não para protestar por comida, água, tudo isso que tinha, mas estava protestando por melhores serviços públicos, porque eles perceberam que eles não conseguiam conquistar determinadas coisas, ter determinadas coisas, para além daquele básico que era garantido meio mal pela sociedade depois desses dois governos, né? Então, o que acontece? O pessoal vai a público querendo mais, né? O governo Lula, ele é questionado com relação a isso. O pessoal não quer só carne moída, o pessoal quer comer o filé em Miami, tudo isso. E o que acontece? O governo Dilma acaba perdendo popularidade, não é só por causa disso, um monte de questões envolvidas, vem governo Temer, vem governo Bolsonaro, o ciclo cai, você tem inclusive perda de poder de compra, desemprego, crise econômica, etc. Lula é reeleito com aquele mesmo discurso lá atrás, de 2003, de garantir o mínimo, né? Ele ganha com essa promessa da garantia do mínimo, a economia vai se estabilizando, acabou de sair o PIB, renda, emprego, tudo se estabilizando, abrindo espaço, inclusive, para novamente aquele discurso, principalmente dos mais jovens, de uma parcela da sociedade que quer mais, venha novamente a público. O povo quer mais, e aí o Pablo, ele percebe isso e ele utiliza aquela experiência de coach, aquele discurso de coach, aquele discurso de que vale a pena, individualmente, o indivíduo pode conquistar, é só o Estado não atrapalhar, eu vou garantir que você conquiste, tenha tudo que você sempre quis, tenha tudo aquilo que você sempre desejou. E isso faz uma diferença bem grande no dia a dia dele. Tão grande, Fabiola, que o próprio discurso moral, assim, com relação à relação dele com o PCC, relação dele com o crime, relação com aquela coisa, acaba ficando de lado diante dessa dobradinha. A forma antissistema e essa promessa da prosperidade que ele traz para além da picanha e da cerveja. Né, para além da picanha e da cerveja. Só que isso é um ciclo. Começa lá em 2013, a gente está vivendo isso se repetir agora em nova roupagem, claro. Raquel, direito de resposta de Guilherme Boulos. É curioso que esse assunto está sendo falado, sei lá, já há quantas semanas e parece que não tem um ponto final, mesmo com o direito de resposta. Guilherme Boulos consegue algo que queria muito, estar nas redes de Pablo Marçal, com a versão dele sobre esse assunto. Você concorda aí? Não ocupou bem o espaço, deveria vir com uma outra linguagem? O que Boulos deveria fazer em relação a essa acusação que toda hora é feita por Marçal? Fabio, eu acho que tem dois pontos. Primeiro é o seguinte, independente do que o Boulos falar, ele não vai convencer os seguidores do Pablo Marçal, certo? O eleitor dele é um, o eleitor do Pablo Marçal é outro. O objetivo dele, ao conseguir esse direito de resposta, é conseguir essas matérias, né? Marçal posta a resposta de Boulos. O que ele está passando de mensagem? Dobrei o Marçal, né? Consegui que a justiça obrigasse o Marçal a postar o meu direito de resposta. Ele está falando uma mentira. Olha só, parti para cima, enfrentei e ganhei. Então, assim, esse é o objetivo
da mensagem desse processo eleitoral, né? São narrativas que estão tentando ser impostas. Então, assim, o objetivo dele não é convencer o eleitor do Pablo Marçal, não é estar ali nas redes sociais dele para isso. O objetivo dele é mostrar para o eleitor dele, para um eleitor eventualmente de centro, que ele tem coragem, ele foi lá, ele entrou na justiça, ele ganhou, ele dobrou o Marçal e colocar dúvida para quem tem eventualmente dúvida. Olha, o que ele está falando não é verdade, não. A justiça obrigou ele a postar um direito de resposta. Então, dito isso, eu acho que esse objetivo foi alcançado, certo? Você percebe uma mudança de tom dos candidatos, e agora que o Marçal está empatado ali na liderança e até numericamente à frente, começa a aparecer em algumas pesquisas em relação a ele. Antes só a Tabata Amaral estava mais assertiva batendo nele, agora você vê o Nunes indo para cima, o Boulos mudando um pouquinho o tom, o Datena também já batendo mais firmemente. Então, assim, parece que os outros candidatos acordaram um pouco para o que estava acontecendo. Agora, Guilherme Boulos, na minha avaliação, é o que tem sido menos assertivo em relação a Marçal, por dois pontos. Primeiro, ele é o que tem mais rejeição. Então, ele não quer ficar sendo muito forte ali nos comentários, para não aumentar essa pecha de que ele é muito agressivo. E dois, ele está comparando, a gente já mencionou isso algumas vezes, Nunes e Marçal como as duas faces da mesma moeda, as duas faces do bolsonarismo. Quando ele faz isso, ele normaliza o Marçal, porque ele iguala os dois no mesmo campo, e é como se ele passasse uma mensagem para o eleitor mais ali de centro-direita, de direita, assim, olha, pode votar no Marçal, porque ele e o Nunes são a mesma coisa. O que está embutido aí por trás é a crença dele de que é mais fácil para ele ganhar do Marçal do que ganhar do Nunes no segundo turno. Na minha avaliação, isso é um perigo, porque o Marçal é um perigo maior para o que a gente chama de sistema democrático, né? Ele está demonstrando ali que ele não tem freios, não tem amarras, e vai ser um segundo turno complicado, anyway, para o Boulos, não interessa quem for o adversário. Eu gostei do anyway. Ô, Raquel, ó, você sabe que o Bruno Vicari acabou de falar aqui, ó. Eu fui lá na rede procurar o direito